We getting close. You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for Cable. Hit it! Após o grande sucesso do primeiro filme, o anti-herói Wade Wilson, mais conhecido por Deadpool, regressa ao cinema. Neste segundo filme, Deadpool forma uma equipa de heróis invulgares, como ele, para impedirem que Cable, um super soldado capaz de viajar no tempo, assassine um jovem mutante. Formando a equipa X-Force, estas personagens descobrem que existe muito mais para além daquilo que conhecem. Escrito por Rhett Reese, Paul Wernick e o próprio Ryan Reynolds, que regressa como Deadpool, esta sequela é realizada por David Leitch, com o realizador de John Wick e o realizador de Atomic Blonde, que procura satirizar sequelas no mundo dos super-heróis. Antes de mais, tenho de mencionar que eu amei o primeiro filme, é dos meus favoritos do género, e eu lembro-me de ter chamado esse de a revolução dos comic book movies. Esperei uma década para poder ver o filme, ainda estava no ensino básico quando foi anunciado. Desde criança que eu amo esta personagem, os cómics eram os mais fascinantes para uma criança. Eram hilariantes, ridículos, exagerados e fascinantes porque havia alguém capaz de fazer literalmente tudo o que queria, gozando com tudo à sua volta, incluindo os temas mais negros. Passei por uma fase longa e difícil e por isso esta personagem simbolizava tudo aquilo que eu queria ser, excepto a parte do cancro, obviamente. Esta personagem é importante para mim e por isso eu esperei o tempo todo para ver o filme. Ryan Reynolds mencionou que foi uma relação horrível porque ele queria desesperadamente interpretar esta personagem e simplesmente nunca conseguia avançar devido ao estúdio não acreditar no projeto. Lembro-me de ter apanhado um grande desgosto quando vi o primeiro filme do Wolverine, mas sempre defendi Ryan Reynolds neste papel. Em 2016, quando estreou finalmente, bati o meu recorde e vi o filme 6 vezes no cinema. Amei tudo. Os problemas que muitas pessoas mencionavam não me incomodaram minimamente e faziam parte daquilo que eu amava tanto no filme. Felizmente agora só tive de esperar 2 anos para a sequela e foda-se, isto foi o caos total, de forma positiva. Ao contrário do primeiro filme, em que nota-se o pouco orçamento que tiveram e que usaram da melhor forma possível, a sequela sente-se quase como um épico nas suas cenas de ação e em enredo tornando-se muito mais ambicioso. Apesar do estilo único e peculiar do primeiro filme, as cenas estavam bem estruturadas e era fácil de acompanhar. O argumento era impecavelmente limpo, mesmo que a linguagem e as piadas não fossem. Não é nada o caso para a sequela, Deadpool 2 é o caos total na sua estrutura e argumento, e isto vai causar algum conflito inicial na visualização do filme, porque existem muitos elementos diferentes do primeiro. Tem um ritmo muito mais acelerado, existem muito mais piadas, Deadpool 2 abraça completamente a natureza caótica e ridícula da personagem até ao fim. Existem muitos elementos do enredo que apanharam-me de surpresa e se acham que sabem tudo através do trailer, estão muito enganados. O argumento, agora escrito pelos argumentistas do primeiro filme e pelo próprio Ryan Reynolds, torna-se mais consciente de si próprio, com o personagem constantemente a fazer referências à Marvel, DC, à cultura pop no geral. O seu humor é mais irreverente e louco, chegando a existir momentos que parecem saídos de um cartoon muito sangrento dos Looney Tunes. O humor é tão rápido e nunca para que, mesmo quando existem piadas que não resultam, a próxima compensa logo. A sequela de Deadpool é sem dúvida mais engraçada que o primeiro, pois adopta a natureza da personagem e deixa assim algemas durante 2 horas. Em termos de ação, David Leitch entrega incríveis sequências de ação coreografadas de forma fantástica e cheias de energia. São bastante criativas para um filme do género e, tendo em conta que o orçamento continua baixo para um filme comic book, sente-se mesmo como algo grandioso. Estava à espera de algo quase como num filme de Jackie Chan e fiquei um bocado apontado por não ser o caso, mas apesar disto sentimos o perigo e a intensidade das cenas de ação, mesmo sem alargar o humor da personagem. Outro aspecto surpreendente é o lado emocional desta história. Cenas genuinamente fortes e tristes que fazem-nos compreender realmente do quanto estas personagens são especiais. Após vários momentos ridículos e hilariantes, o filme conquista-nos emocionalmente. Eu chorei no Deadpool 2 e quando olhei à minha volta não era o único, e isso demonstra a eficácia deste filme. É algo que aprecio imenso porque os próprios cómics sempre exploraram a natureza negra da personagem e os momentos mais emocionais desta. Felizmente o filme consegue ser visualmente criativo e demonstrar cenas belas que não deixam de pertencer ao mundo do Deadpool. Tal como o primeiro filme era uma história de amor, esta é uma história acerca de família, funcionando como um exterminador implacável desenvolvido de uma maneira mais única com uma mensagem especial que vai sem dúvida afetar positivamente qualquer pessoa que tenha crescido numa família complicada, explorando no meio do caos a sensação de sentir-nos perdidos e sem amor em crianças. O filme não tem qualquer medo de mostrar a realidade da situação de uma criança problemática, onde esta pode tornar-se irritante para algumas pessoas, mas a performance do ator e o desenvolvimento da personagem é realista, mesmo quando estas pode a cidade à sua volta. Ryan Reynolds continua a entregar uma performance perfeita, mas ele junta-se o incrível Josh Brolin, Zazie Beetz, entre muitos outros. Brolin é fantástico e perfeito como Cable. Zazie Beetz é excelente na sua naturalidade e desinteressa em tudo o que está a acontecer à sua volta. Todas as performances, sem exceção, são fantásticas e destacam-se nos seus momentos próprios.
Deadpool 2 é hilariante, emocional, intenso, caótico e consciente dos seus clichês. Não tem a simplicidade carismática do primeiro filme e é capaz de afugentar e apontar imensas pessoas pela sua estrutura insana, especialmente durante a primeira parte do filme, passando por momentos inesperadamente dramáticos, ridicularizando-os e voltando a demonstrá-los com seriedade. Existe um problema de tom grave que torna-se complicado perceber exatamente o que quer ser, mas a realidade é que isso faz sentido perante a personagem. Esta ridiculariza tudo sempre como um mecanismo de defesa da sua dor, por isso quando o tom varia de formas tão drásticas, acaba por fazer sentido porque a personagem é assim. Apesar disto, é capaz de afetar negativamente algumas pessoas, mas felizmente a segunda parte do filme recupera o tom e torna-se mais consistente. O primeiro filme funcionou perfeitamente pela sua simplicidade, contudo, este tem mais personagens, mais histórias, é mais ambicioso e no final sentimos que o próprio Deadpool escreveu o filme, o que faz sentido pois foi co-escrito por Ryan Reynolds. Por isso é necessário haver consciência que todas as decisões fazem sentido de alguma forma, mas consigo compreender perfeitamente que vai alienar algumas audiências e ter reações mais fortes, quer sejam positivas ou negativas. Como filme, o primeiro funciona melhor devido à sua estrutura e natureza restringida, que era mais fácil de aderir e apreciar, mas como um filme de Deadpool, esta sequela é sem dúvida mais apropriada. Nota final, 50 mil Deadpools. Foda-se, vocês já ouviram crítica, caralho. É óbvio que eu amei o filme. And last but not least, Peter. any power you want to tell us about? I don't have one. I just saw the ad. You're in.